Um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Sou Thiago Franklin, para você que não me conhece, jornalista botafoguense e responsável por esta bagaça, onde você encontra todos os dias 3 conteúdos do Botafogo. Logo cedo, às 5 da manhã, nós temos o Giro de Notícias. Se você não viu o Giro de Notícias de hoje, o link estará passando aqui nos cards e também ao final desse vídeo estará nos relacionados. Neste momento, esse vídeo que você está vendo agora é o Almoço com TF. E à noite nós teremos lives, nós temos lives aqui no canal. E a nossa live de hoje será com Joel Santana, às 19 horas e 30 minutos. Resenha daquelas, hein? Resenha pesadaça com o Papai Joel. Então espero vocês hoje também, às 19 horas, aqui no nosso canal. Que não é meu canal, aqui é o nosso canal, que é o canal do TF. Nesse conteúdo de agora, vou falar sobre 2 temas. O primeiro, Salomão Kalou, que deverá fazer a sua estreia amanhã com a camisa do Botafogo. E olha, a gente estava querendo saber como o marfinense está nos treinamentos. E o René Weber participou de ontem aqui da nossa live no canal também, está passando aqui nos cards para quem não acompanhou, e ele elogiou muito, mas muito mesmo, o atacante marfinense, colocando ele aqui, ó, no nível de craque. E outra, sorteio da Copa do Brasil, a fase de 2.600.000 reais. E o Botafogo? Copa do Brasil e Botafogo, amigo, não tem facilidade. O Glorioso terá um clássico na quarta fase que vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Jogo que vale, confronto, né? No caso serão 2 jogos que valem 2.600.000 reais. É isso que é pago para cotas de TV caso o Botafogo alcance as oitavas de final da competição nacional. Então, o Botafogo conseguindo essa classificação, chegará ali a alcançar esse montante financeiro, hein? 2.600.000 reais. Para quem viu o Giro de Notícias, sabe, esse valor é suficiente para pagar uma folha salarial para o Botafogo, claro, sem os encargos e outras coisas. Estou falando da folha por si só. O valor da Copa do Brasil é responsável por isso. Então, meus amigos, já deixa aquele like, inscreva-se e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Início do mês de setembro, espero que a gente consiga bater ainda, se Deus quiser, nesta semana, a marca de 110 mil inscritos. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm aqui pelo canal do TF. E vamos falar primeiro sobre Copa do Brasil. O Botafogo vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama em confrontos. A primeira partida no estádio Newton Santos, no dia 15, 16 ou 17. Então daqui a 2 semanas, achismo, possivelmente no dia 16, e eu acredito que seja o jogo da Globo. A Globo deve pegar os confrontos contra o Vasco e transmitir para a TV aberta para todo o país. Então, teremos um jogo no dia 16 no estádio Newton Santos e no dia 23, partida que acontecerá em São Januário, o jogo de volta. Muita gente não sabe, mas na Copa do Brasil agora a gente continua, né, com gols, com aquela situação de 1-0 para o Botafogo e 1-0 Vasco vai para os pênaltis. Mas acabou o critério de gols fora, então isso não existe mais. Por exemplo, se o Botafogo ganhar do Vasco de 5-0 no estádio Newton Santos e perder de 6-1 em São Januário, o Botafogo, se fosse pelo critério antigo, o Botafogo estaria classificado pelo número de gols feitos fora da sua casa. Mas agora não importa, não temos mais o chamado gol fora de casa. Agora todos os gols valem de uma maneira igual, que eu acho o mais justo. Então, Botafogo e Vasco, essa partida em São Januário será de suma importância para o Botafogo, principalmente financeiramente. E tem outro detalhe, hein? O Botafogo vai enfrentar o Vasco de uma maneira assim bem forte, né? Deixa eu olhar aqui para o lado que eu vou ver no computador exatamente. O Botafogo terá uma sequência bem pesada no mês de setembro. O Botafogo no domingo, dia 13, antes da quarta-feira, onde enfrentará o Vasco, terá um confronto contra o Cruz Maltino pelo Campeonato Brasileiro. Isso domingo, dia 13 de setembro. No dia 16, enfrentará o Vasco pela Copa do Brasil. Aí depois, no dia 20, vai jogar contra o Santos em casa também. E depois joga em São Januário. Dos males, o menor. O Botafogo vai ficar praticamente aí fazendo 3 jogos, com os 3 na cidade do Rio de Janeiro, né? Com os 4 jogos, os 4 na cidade do Rio de Janeiro. Contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro,
contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro e os 2 jogos pela Copa do Brasil. Não vejo o Vasco como um adversário que a gente pode colocar como um bicho de 7 cabeças. É um time que está fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro, mas não me causa pavor, não me causa nenhum tipo de pavor o time do Vasco. É um time que tem muitos pontos fracos. Vai ser um jogo em que o Botafogo terá posse e o Vasco vai jogar de maneira reativa, que é o ramonismo. O ramonismo é um time que atua por uma bola e o Vasco, quando não tem essa bola, não consegue atuar bem. E o Botafogo, até lá, espero que o Kalu já esteja em ritmo, o Honda esteja vivendo o melhor momento que está vivendo aqui agora, o time consiga encaixar os jogos. Teremos mais ou menos o que aconteceu entre Botafogo e Fluminense, né? 3 jogos consecutivos contra a mesma equipe, então não tem muito o que esconder. Dá para vencer, dá para classificar, mas é aquele negócio. Poderia ter sido Brusque, né? Mas não foi o Brusque, foi logo o Vasco, logo um clássico. Mas analisando pelo lado positivo, pelo menos o Botafogo estará no Rio de Janeiro e vai jogar partidas sucessivas dentro da cidade maravilhosa. Detalhe, o torcedor tem que entender que, por exemplo, em alguma dessas partidas, não na Copa do Brasil, que eu acredito que o Botafogo coloque força máxima, mas os confrontos do Campeonato Brasileiro contra o próprio Vasco e contra o Santos, muito possivelmente o Botafogo deve poupar peças. Muito possivelmente, porque eu tenho certeza que você encara assim, e eu também, a Copa do Brasil é a prioridade para o Botafogo neste momento. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Estão confiantes para uma classificação para as oitavas de final ou acharam que o sorteio ele foi totalmente injusto para o Fogão? Comentem aqui para a gente mudar de tema. Ontem na live feita com o René Weber, uma live de quase 2 horas, se você não viu, como eu falei aqui no começo, está passando aqui nos cards, assista, o René falou sobre Kalu, perguntei sobre o Kalu para o René Weber e ele elogiou muito o Marfinense. Ele disse que o jogador da Costa do Marfim, o atacante botafoguense, que deverá fazer a sua estreia amanhã, é um jogador acima da média. Mesmo com a sua idade, ele faz coisas que os jogadores que o Botafogo tem no elenco não fazem. É um atleta diferenciado, é um jogador que tem posturas diferentes dentro de campo. E isso vai ser um primor para o Botafogo. Sobre a maneira de utilizá-lo, o auxiliar técnico do Botafogo, René Weber, ainda não deu pistas, né? Eu perguntei se devido à parte física ele pretende usar o Kalu como segundo atacante ou pelo lado de campo. Ele não trouxe mais detalhes a respeito disso. Mas, pelo que ele tem falado, pelo que ele falou ontem, eu acredito que o Kalu seja um segundo atacante, principalmente amanhã. Não sabemos se o Marfinense será titular ou se o Marfinense será uma opção no banco de reservas. Acredito que o Marfinense deva começar a partida amanhã contra a equipe do Coritiba. Acredito, achismo. Não sei se vocês concordam com isso. Mas como a gente não está acompanhando os treinamentos e a gente viu ontem uma declaração de quem está ali diariamente e elogiando, colocando esse parâmetro, né, de um jogador acima da média, isso nos deixa muito feliz, porque a gente vê que o Botafogo fez uma contratação acertada, que foi a do Salomão Kalu. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários o nível de expectativa. Estão ansiosos para verem o camisa 8 do Botafogo em campo? Comentem aqui. Então esse foi mais um Almoço com TF, espero que vocês tenham gostado. Relembrando que hoje, às 19 horas e 30 minutos, teremos aquela live, rapaz, essa é épica, hein? Que resenha que nós teremos aqui hoje com o Papai Joel. Conto com vocês, forte abraço, o roxinho é feio, o conteúdo do canal TF é bom, like, inscrição, manda de grupo do WhatsApp, façam isso aí para ajudar esse careca que eu vos falo. Beijão, tchau, tchau, fui!